sobre a doutrina do ser de Deus, é uma coisa até emocionante, porque é tão imenso, né? A gente não sabe por onde começar. E aí eu fiquei pensando nisso, por onde começar, por onde começar, por onde começar. Como eu gosto muito de entender como é que as coisas são construídas, porque a fé cristã, ela é uma grande construção. Não é um amontoado de tijolos. Ela é uma construção de ideias e de conceitos muito bem elaborados. A gente teve séculos e pessoas excelentes fazendo esse trabalho. Hoje, a gente tem um panorama pronto, organizado, lógico que está em construção e sempre sendo revisto. Porque os que vieram antes de nós fizeram isso com excelência. Uns fizeram isso duvidando da fé. Outros fizeram isso com muita fé. A gente vai ter momentos distintos na história da igreja. E o pêndulo vai estar sempre balançando. A gente sabe que esse pêndulo que vai da razão para a questão mais emocional, da linguagem mais objetiva para a linguagem mais metafórica, isso vai variar de acordo com o momento da história. E tem utilidade, isso é importante, porque nos ensina coisas importantes de maneiras diferentes. Até para a gente saber que a gente não gosta de uma coisa, a gente tem que ter um mínimo contato com ela. É verdade? Você ensina para uma criança. Como é que você sabe que você não gosta de abacate, você nunca provou? Você prova primeiro, e depois você decide, faz o seu juízo de valor. Em relação à teologia, tem alguns teólogos que a gente é assim também. E algumas linhas dentro da teologia também. Mas então, vamos lá. Como é que a gente chegou até aqui? Como é que a gente chegou a falar sobre a doutrina de Deus? A gente tem duas palavras aí importantes. Doutrina, que é um ensinamento minimamente elaborado e organizado, né? O que pressupõe essa palavra doutrina? E Deus. A ideia de Deus é uma coisa muito impressionante. Porque dependendo do lugar onde você nasceu, o seu entendimento de Deus vai ser diferente. Se você nasceu numa sociedade não cristã, islâmica, por exemplo, se eu falo Deus para você, o que vem à sua mente? Allah, não é o Deus cristão. Se você nasceu numa tribo animista africana, se eu falo Deus para você, o que vem à sua mente? As forças da natureza ou a forma como elas são representadas. Se eu falo Deus para você e você nasceu num contexto hindu, depende de qual divindade você segue, porque eles têm muitas, porque para ele a divindade é como o homem, é diversa, se manifesta de diferentes maneiras, e assim como a gente entende Deus de maneiras diferentes, a gente pode ver manifestações, não é o que eu acredito, é o que os hindus dizem. Então o macaco, a vaca, seres da natureza e outras forças, como Shiva, Krishna, outras divindades. Então o que vai vir à mente dele em termos de Deus não é o Deus cristão, Jesus, cruz, os conceitos que nós temos. Então, a nossa teologia, que vem dessas duas palavrinhas gregas, theos, que é Deus, e logos, que é a palavra, ou seja, o nosso discursar sobre Deus, já é cheio de pressupostos. Várias coisas foram pensadas antes, e nós aprendemos, a ponto da gente chegar hoje a ter um discurso sobre Deus. Na verdade, a gente vai entender isso melhor, a gente vai construir isso junto, porque isso é muito interessante. E desse entendimento, dessa coisinha que é o prolegômeno, que a gente vai falar disso, a palavra complicada, vai depender do nosso entendimento de qualquer coisa na teologia. Ou na história, ou na sistemática, ou na filosófica, qualquer área da teologia que você for estudar. Então, esse discursar sobre Deus, para nós cristãos aqui neste lugar de estudo da Bíblia e das doutrinas da Bíblia, e das relações de evangelho e sociedade, é sobre qualquer Deus? Não. Então, o discursar sobre Deus da teologia é sobre o Deus cristão, certo? Só que para chegar no Deus cristão, a gente não pode cair de paraquedas nesse conceito. A gente tem que rebobinar a fita. Olha que coisa venta, gente. A gente tem que voltar para entender. Então, vamos tentar penetrar um pouco na origem dessa cosmovisão. Vocês já conhecem essa palavra? Já ouviram falar nisso? Cosmovisão? O que isso significa? Visão de mundo, maravilha. Se a gente fosse falar de uma maneira mais simples, é como se fosse a lente que a gente enxerga a sociedade, a cultura, a nossa vida, a história, a existência, o que quer que seja. Só interromper rapidinho. Você trouxe um laptop, um computador? Não? Então, tá bom, não tem problema. Depois eu explico. Olha. Então, a nossa cosmovisão, ela é construída a partir de onde a gente está. Então, a gente estava lá, Rio de Janeiro, 2017. Vamos aumentar um pouquinho a nossa visão. Eu tinha um mapa, gente. Vou fazer isso bonitinho, mas vamos lá, vamos no Capega. Então, vamos abrir um pouco. A gente está no Brasil, América Latina,
América, certo? Ocidente. Se a gente for ampliando esse entendimento, isso tudo vai influenciando a nossa forma de ver Deus. Então, se a gente pensar em quem organizou a nossa cosmovisão, as nossas lentes, pode falar, foi Deus através da Bíblia. Amém, tudo bem, tá tudo certo, fica tranquilo, é isso mesmo. Mas para chegar lá, muita água correu debaixo dessa ponte. Então, isso tem relação com quem escreve a história. Isso é uma coisa maravilhosa. Acho que eu falei isso na outra semana, na outra vez que eu vim. Quem escreve a história? Vamos pensar historicamente. A história é escrita por vencedores ou vencidos? Vencedores. Homens ou mulheres? Não fica na dúvida, não. É homem. Homens. Pessoas letradas ou incultas? Letradas. Para ser letrado, até se a gente falar da maior parte da história do mundo, para ser letrado, para ter acesso à educação, você tinha que ser de uma classe alta ou baixa. E dependendo do momento histórico ligado à religião, certo? Existiu um momento na história em que você só tinha acesso à educação e saúde, minimamente, na Idade Média. Se você tivesse ligado a um convento, alguma escola catedralícia, essas coisas. Então, a gente vê que aí a gente já fez vários recortes. A nossa história, nosso entendimento da história, nosso entendimento da vida e de Deus, tem a ver com a visão ocidental, tem a ver com a visão europeia, judaico-cristãs, que é a nossa herança religiosa, o nosso livro, o nosso livro de fé. O Antigo Testamento está falando de ambiente judaico, o Novo Testamento está falando de ambiente recém-cristão. Então tem essas raízes judaico-cristãs, escrita por homens letrados, que era uma coisa rara nas sociedades antigas, numa situação de poder social. E a gente pensar no Brasil, as raízes do nosso cristianismo. Como é que o cristianismo veio parar na América do Sul? Quem trouxe? Não, você está falando de protestantismo, você está falando agora. Os jesuítas. Então a raiz do cristianismo latino-americano, nossos e dos nossos irmãos aqui na América do Sul, é de origem da Península Ibérica, certo? Portugal e Espanha. Dois países profundamente religiosos, profundamente católicos, fortíssimos na Inquisição, de mentalidade extremamente ditatorial. Você acha que isso influenciou de alguma forma o que se ensinava e como se vivia a fé cristã? Ou não? Sim. Um cristão em Portugal, num Portugal medieval, inquisitorial, com certeza não tinha a mesma leitura da Bíblia e do mundo do que você hoje no Rio de Janeiro. Certo? Contextos históricos muito diferentes. E isso influencia a leitura de mundo e o entendimento de Deus. Então, se a gente fala do conceito de Deus, indo para o Novo Testamento, a gente viu onde a gente está. A gente tem essa raiz europeia, colônia, essa mentalidade de colônia que nos fez aquela coisa do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Até hoje, politicamente, socialmente, culturalmente, isso é um debate gigantesco. Mas se a gente for transferir isso para a Palestina, o contexto onde esse conceito do Deus cristão que nós estamos falando foi desenvolvido. Como era a Palestina, ali o Império Romano, Greco-Romano do século I. Era monoteísta? Não. Alguém gosta de cinema, sem filme e tal? Viu o Gladiador? Esses filmes assim de época, né? Tudo bem que é meio velho, né? Mas enfim. Esses filmes são muito interessantes para nos dar uma dimensão de como as pessoas viviam religiosamente também. Não sei se vocês lembram dessa cena, muito legal. Acho que a primeira vez que ele vai entrar no Coliseu mesmo. Ele luta em vários estágios pequenos. Quando ele vai para o Coliseu, ele passa embaixo de um lugar que tem várias coisas vermelhas, assim, aí goteja sangue nele. Não sei se vocês repararam nisso. Então, isso é um ritual de uma religião que usava o sangue do touro para que a pessoa recebesse aquela força. Do mitraísmo, não sei se vocês já ouviram falar em mitraísmo, que era uma das muitas práticas religiosas e místicas do Império Romano. É uma cena que aparece rapidinho no filme, mas eu olhei aqui e falei, caraca, isso aí tem, peraí, eu lembrei de alguma coisa, tem uma coisa, um sangue de touro, eu lembrei de uma fotinho, de um desenhozinho que tem lá no Gonzales, acho que é o Gonzales 2 ou 1, não sei, que aparece isso, uma pessoa tomando um banho num sangue de um touro. Isso é uma religião antiga, isso é uma menção a como a prática religiosa estava ligadíssima com a vida cotidiana. O cara estava indo lutar, matar, morrer.
e tinha que passar por uma coisa religiosa. Então, nesse contexto politeísta, aqui no século I, né? Beleza. Nesse contexto politeísta, a tarefa dos primeiros cristãos, conforme eu falei, qual era? Na sua opinião, pensa aí comigo. Era definir as doutrinas do cristianismo com base no seu próprio texto sagrado, na Bíblia, no que Jesus dizia, no que o apóstolo Paulo dizia, ou tentar, de alguma maneira, fazer pontes com o mundo da época para que as pessoas os ouvissem minimamente. Era uma região que estava surgindo, estava nascendo, já tinha várias coisas contra ela. Já tinha um problema social com os judeus. Já tinha um problema social e econômico com o próprio fundador, um carpinteiro da Baixada da Palestina. Ou seja, tinha muitas questões envolvidas aí. Não é verdade? Até ela se tornar uma religião lícita, lá com Constantino, 313, a religião oficial, foi uma longa caminhada. Então, a tarefa desses primeiros cristãos era a primeira que Paulo fez no Areópago. O que Paulo fez no Areópago? Teve o evangelho como? Ele chegou explicando, mas como é que ele explicou? Não, ele viu um panteão e depois ele pega o Deus desconhecido. Maravilhoso. É isso que ele fez. Ele chegou e falou, vocês estão usando, né, entidades aqui. Tipo, eu imagino, tem umas viagens assim, que era uma coisa tipo a Casa do Mago, saca ali no Maitá? Já passou ali na Casa do Mago? Ali, alguém vai resolver esse problema. Tá todo mundo ali. Maria tem umas imagens de religião afro, tem umas coisas de catolicismo. Tá todo mundo ali, cara. Tipo, ali, falou que alguém tem que te ajudar. Ali alguém vai te ajudar. Eu tenho mais ou menos essa imagem do que era o Areópago. Várias divindades. E Paulo chega e fala, olha, vendo que eles são muito religiosos. Tô vendo aqui fulano e tal. Ele tinha conhecimento daquilo, não era uma coisa alheia para ele. Não chegou e ficou espantado. Não, vocês estão vendo. Mas tem um aqui pra fazer, vou falar desse aqui para vocês hoje. E aí ele faz o link, ele pega o gancho com a cultura. Esse Deus que eu quero. Exatamente. Mas ele aproveita o gancho da cultura. Isso que é muito legal. Sobre esse Deus que eu quero falar para você. Exatamente. Então, não só Paulo, mas os que vieram depois dele, organizando a teologia que a gente pensa, debate e vive hoje, tiveram essa função de fazer a distinção do Deus dos cristãos e dos outros deuses. Antigo Testamento. Eu sou o Deus de quem? Abraão, Isaac. Por que está dando essa lista? Por que é isso? Ou seja, fazendo uma distinção entre o Deus de Israel e as outras divindades, cananéias, egípcias, no momento que eles estivessem, né, dialogando com outro contexto. Então, uma coisa muito legal é a doutrina da Trindade nesse sentido. O Concílio de Nicéia, lá em 325, aquele primeiro, vocês já estudaram o Concílio de Nicéia? Tem uma noção, mais ou menos? Nicéia foi uma cidade... Isso era muito engraçado. Tem gente que acha que é uma mulher, né? Não, gente, não era uma mulher. Era uma cidade onde aconteceu uma reunião. Que foi o Concílio de Nicéia. Foi um grande encontro. Na verdade, deve ter sido uma coisa linda. Quando eu penso nisso, eu fico até, tipo, chorosa, emocionada. Hã? Na verdade, uma das coisas, porque era para definir mesmo a doutrina da Trindade. O ponto era entender da melhor forma possível a doutrina da Trindade. E aí a gente tem Ário e Atanásio, né, um de cada lado, cada um com suas posições. E foi a primeira vez, após todo aquele período enorme de perseguições e problemas com o Império Romano, que os cristãos de todas as regiões se viram. Deve ter sido uma coisa maravilhosa, gente. E agora, e assim, maravilhoso e também, né, porque patrocinado pelo imperador, as definições meio que passavam por ele, mas ele não era tão religioso. Na verdade, eu acho que ele era um grande fanfarrão, porque a história mostra que ele não era tão assim. Então, assim, teve o prós e contras. Mas esses irmãos dos primeiros séculos, olha lá, eles tinham essa preocupação. E a formulação da própria doutrina da Trindade mostra isso. Uma preocupação em diferenciar o Deus dos cristãos dos outros deuses. Uma preocupação que a gente já vê desde o Antigo Testamento, conforme eu mencionei. O Deus de Abraão, Isaac, Jacó. E aí o tempo foi passando. O cristianismo deixou de ser uma religião perseguida, primeiro pelos judeus, depois pelos romanos. E aí o cristianismo virou uma religião, a princípio, lícita, ou seja,
pode ter os seus cultos assim como as outras. E depois se tornou a religião majoritária no Império Romano. Isso aí foi um caminho de mais ou menos uns 300 e poucos anos. E é interessante, porque à medida que o cristianismo foi se tornando hegemônico, ou seja, foi dominando o território do Império Romano, o que aconteceu com as demais práticas politeístas? Continuaram igual? Foram fade out, né? Foi diminuindo. Então, à medida que o cristianismo foi se afirmando como a grande religião do Império Romano, as outras práticas politeístas foram diminuindo. Ou seja, o politeísmo, na verdade, até passou, quando a igreja virou ocasião, né? não era mais oposição, quando a igreja virou direita, deixou de ser esquerda, tipo isso, é isso aí, eu queria lembrar esse termo. Na verdade, o jogo virou, porque começou a perseguir os que eram politeístas. A gente tem alguns episódios na Idade Média bem tristes em relação a isso. Como não havia esse conceito de Estado ainda, né, que a gente tem, que Estado é uma coisa da história moderna, contemporânea. Então, nas regiões mais diversas havia essa perseguição e esse abafamento mesmo do politeísmo. E é interessante, porque nesse momento da história, falar sobre Deus era óbvio que era sobre o Deus cristão. Não havia mais a necessidade de diferenciar o Deus cristão dos outros deuses. É óbvio. Porque as outras politeístas já não apitam tanto assim. A voz delas já não são tão ouvidas assim, as vozes. Então, falar de Deus é sinônimo de falar do Deus cristão. E aí a gente tem lá no século XII uma obra bastante interessante de um teólogo que eu gosto muito, embora ele seja cansativo de ler. Até porque o estilo da época é diferente do nosso, de hoje, né? A gente está acostumado a ler só o título da matéria, acho que já entendeu, né? Na época não era assim. Então, no século XII, Tomás de Aquino escreveu uma obra muito legal chamada As 5 Vias, onde ele fala sobre formas de chegar, 5 formas de chegar ao conhecimento de Deus a parte das Escrituras. Ou seja, é tão óbvio que o Deus que existe, na mente dele, é tão óbvio que o Deus que existe é o Deus cristão, que você pode chegar a essa conclusão mesmo sem a Bíblia. Se a gente parar para pensar isso historicamente, lá na frente isso meio que foi um tiro no pé. Porque se é óbvio, você não precisa da Bíblia, então a Bíblia é descartável. Mas aí é uma outra coisa, lá no iluminismo, uma outra questão. Mas a intenção dele era essa. Ou seja, é tão óbvio que o Deus que existe é o Deus cristão, que você pode chegar a essa conclusão pelas vias da filosofia, pelas vias da natureza, pelas vias da ciência. Não precisa da Bíblia para chegar a essa conclusão. Só uma pergunta, você trouxe algum laptop? Ninguém trouxe hoje, gente. Não vou ficar devendo. Semana que vem eu vou mostrar rapidinho, assim, só para dar certo. Não, relaxa, tá tudo certo. Não tem problema não, eu que tenho mais. Mas enfim, então Tomás de Aquino com as 5 vias, ele mostra isso. Então, até esse momento da história, eu estou falando aí do final da Idade Média, já caminhando para a Renascença, falei desse período da história antiga, os concílios da igreja, para definir, falei da mudança do cristianismo de religião proibida e perseguida para a religião oficial e o que isso causou com as demais religiões politeístas. Vocês estão me acompanhando? Eu falo rápido pra caramba, mas tá dando para acompanhar. Qualquer coisa, grita, se joga no chão que eu paro. Eu vou entender. Então, até aqui, a teologia era o quê? Era essa análise sistemática, não só da natureza de Deus, mas dos propósitos de Deus, da ação de Deus. Ou seja, era uma tentativa, ainda que humana e limitada, porque todo o nosso falar sobre Deus sempre vai ser parcial. Porque se Deus cabe nessa caixa, ele é muito pequeno, certo? Então tem alguma coisa estranha aí. Então, ainda que uma tentativa limitada de falar sobre o ser divino e a sua relação com os homens, havia isso. E aí a gente chega num momento da história onde as coisas ficam bem diferentes. Iluminismo. O que vocês sabem assim? Não precisa saber muitas coisas, mas o que vocês entendem por iluminismo? Nada de nada. Hã? Iluminismo, o nome já diz que tem a ver com luz, certo? Então foi o momento onde a light bombou e aí foi isso. O que é isso? Vamos começar a situar século XVIII. Vamos lá, isso ajuda a gente. Século XVIII, todo mundo que é um bom calvinista, reformado, evangélico, protestante, blá blá blá, 500 anos de reforma. Esse ano, então, a reforma protestante foi 1500, século XVI. Então foi depois da... Olha que beleza. Já depois da reforma.
Já a gente está situando. Reforma do século XVI, iluminismo pós-reforma. Beleza, então a gente já sabe como é que os homens mais ou menos se organizavam e pensavam nesse momento da história. Liberdade de pensamento, isso é muito bom. Essa luz que o próprio nome iluminismo está se referindo, é o quê? O que vocês acham? Será que é a luz da Bíblia? Você falou liberdade de pensamento. Será que é a luz da Bíblia? Não. Até porque antes se pensava muito em Deus, a cultura era formada a partir de Deus, as artes, tudo era pensado a partir da teologia, é verdade. E aí chega um determinado momento na história em que as pessoas começam a abandonar esse tipo de pensamento inicial e eles percebem que faz mais sentido na cabeça deles de se ver a cosmovisão para eles era a partir do homem. Tudo estava relacionado primordialmente ao homem. Como é que isso mudou? Isso é muito legal. Porque é interessante, a gente vive num mundo tão rápido, as coisas mudam muito rápido hoje em dia. Né? A gente tem acesso às redes sociais, às mídias, a gente sabe tipo, em tempo real das coisas que acontecem. Nessa época não. Tinha nem, sei lá, coisas básicas. Aqui já tem imprensa, mas porque surgiu na época da Reforma, na Renascença. Então as coisas, a informação, o conhecimento, a forma de pensar o mundo demorava para mudar. Sim, 1789, nesse período. Então, essa luz aqui do iluminismo tem a ver com o quê? Com o entendimento que eles têm da razão. Vamos pensar o que aconteceu antes? No período anterior, imediatamente anterior, que vai ali do final do Império Romano, século V, até século XV, quem gosta de vikings aí, né, já sabe, né, como é que foi mais ou menos, uma das muitas levas migratórias foi dos vikings, não foram só eles, foram vários. Então, ali até o século XV, que é onde começa a Renascença, a gente tem um período chamado de Idade Média. Mas média por causa de quê? Porque está no meio de alguma coisa. No meio entre alguma coisa e alguma outra coisa. Quais seriam essas coisas? Ela está no meio entre a Idade Antiga, que é com a filosofia da Grécia, ou seja, um período de muito florescimento intelectual, e a Renascença. E o iluminismo logo em seguida. Então, o iluminista, o cara que é a razão, que entende que a razão é a melhor forma, é a melhor cosmovisão para se entender a sociedade, ele olha para trás e fala, nossa, eles viviam em trevas. Idade das trevas. Porque eles não viam a luz da razão, eles não tinham liberdade de pensar por si. Todo o pensamento e toda a formulação filosófica passava pela Bíblia, passava pela teologia, passava pela igreja. Então, o homem não era verdadeiramente livre para pensar sozinho. Uma das coisas importantes que aconteceu na Renascença e que Calvino se aproveitou muito disso, não só Calvino, mas os reformadores de modo geral, foi uma vocês devem conhecer, chamada ad fontes. O que é isso? Fonte é essa? Maravilhoso. Não só Calvino, mas todos os filósofos da época, toda a galera da época que produzia alguma coisa, nesse momento, volta a ter contato com a filosofia grega, com tudo que foi produzido de bom no período antigo. Coisa que ficou muito tempo fora do contato deles, porque a Idade Média foi um período muito difícil na Europa. Lembrando que no Oriente não aconteceu a Idade Média, tá? Quando a gente fala de Idade Média, a gente fala de Europa, de Ocidente, né, do mapa. Não, porque me remeteu à aula que a gente teve. Foi, da outra vez. Que você falou que justamente o gancho era esse, que eles viam a necessidade de se pensar a polis e coisas do tipo, e eles viram justamente naquele período romano, a Grécia, o pensamento grego, como sendo o ideal. Então a gente precisa voltar àquelas primeiras formas de se pensar administração, de se pensar filosofia. Mas o que é legal na história é que a espiral da história, ela passa pertinho do mesmo ponto, mas ela nunca mais é a mesma. Tem isso que você falou, esse interesse de voltar para as fontes antigas, os filósofos gregos, esse conhecimento que ficou sem acesso praticamente, sem acesso liberado a todos, letrados da época. Mas tem também uma coisa muito importante que aconteceu nesse período, exatamente na Renascença e logo depois, que foi uma coisa chamada Grandes Navegações. E como é que os espanhóis vieram parar no resto da América Latina? Enfim, isso influenciou muito na forma do homem ver Deus. Porque, de repente, ele sai do continente dele e ele vai dar numa terra onde está todo mundo pelado. E isso não é um problema. Onde os homens adoram o sol,
a chuva, a água. Nunca ouviram falar em Jesus. A cruz não significa nada, é uma madeira. E na cabeça desses homens que viviam imersos nessa religião que era a sociedade, que era a vida, que era tudo. Como é que você lida com um povo tão diferente? Que não tem... Isso. Mata. Infelizmente. Isso é uma das muitas barbáries. Isso aí, na verdade, se eu for honesto, acho que é dos males é o menor. Porque o tanto que foi feito de falta de entendimento. Porque a gente nunca pode olhar um período com óculos de hoje. Isso é um exercício histórico muito difícil. Tentar se colocar o mais próximo possível de como as pessoas pensavam e agiam naquela época. Então imagina nós todos aqui acostumados a falar sobre Deus, igreja, cruz, vitral, Santa Ceia, essas coisas todas. Você chega num lugar onde as pessoas não têm noção do que é isso. Até você explicar que focinho de porco, né, não é tomada, né, não tem esse ditado. Até você fazer com que as pessoas entendam os conceitos que são comuns para você. Então esse encontro de mundos fez com que o homem também repensasse a teologia. Não é verdade? Porque para ele era uma coisa certa, é assim. Todo mundo pensa assim de onde eu vim. Só que ele chega num lugar onde as pessoas não fazem ideia disso. E aí, quem está certo? Você volta ao primeiro ponto, como você falou, né, com relação a Paulo e tudo mais. A gente fez o caminho de volta. Realmente é um pêndulo, né? É verdade. E aí a gente tem que ter essa mesma destreza que os primeiros teólogos tiveram. Cara, esse é o desafio do historiador, a gente entender essas mudanças. E como isso é uma oportunidade maravilhosa da gente fortalecer a nossa fé, da gente fazer o evangelho ser relevante na cultura, a gente saber conversar com o nosso tempo. Porque sempre vai ter desafio novo, e a gente não pode ser medroso. A gente não pode ter medo de falar o que a gente pensa. A gente tem que saber como falar, a gente tem que ter embasamento dentro da nossa fé, você tem que conhecer o seu livro, você tem que saber a Bíblia. Vamos começar do começo, né, gente? Não adianta você ler o Berkoff se você não lê a Bíblia, né? Coisa básica. Mas, enfim. E aí, quando eles começam, então, a lidar com pessoas que não têm essa crença no único Deus. Pelo contrário, se a gente vai ler, tem as ramificações do budismo que são praticamente ateias. E é uma religião? Como é que é uma religião sem Deus? Como é que isso se estrutura? Existe uma estrutura. E você tem ramificações do hinduísmo, estou falando de exemplos distantes, que são politeístas, assim como os nossos indígenas, assim como os africanos que vieram para ser escravizados aqui. Culturas politeístas. E nesse ponto são muito próximas do politeísmo grego. O problema é que quando a gente vê lá, né, um restaurante aquele Vikings, né? Não sei se vocês já foram, conhecem esse restaurante. Vikings. A decoração é toda assim, né? Thor, Loki, galera, tá, os desenhos. Tá. Se fosse uma coisa, orixás, será que você ia comer? Se em vez de deuses nórdicos, louros, maravilhosos, com martelos e machados e com aquela representação, fossem lá diversos orixás, deuses também africanos. Você parou para pensar? Se a gente está falando de politeísmo, são lugares diferentes. Então você tem Paulo lá vendo o Areópago. Aí você chega numa casa de santo e vê os orixás. Não são diversas divindades? Se a gente for pensar nesses termos. Qual é a diferença? Por que um é demônio e o outro é mitologia? Por que um a gente, né, sei lá, demoniza e o outro a gente admira como parte da mentalidade que, né? Se a gente pensar em termos politeístas, eles são as mesmas. Mas aí vem toda uma construção social de valor cultural. O valor da cultura grega não tem o mesmo valor que a cultura africana. Historicamente, isso é uma conversa de uma vida, gente. Então, assim, politeísmo por politeísmo, a gente tem em diversos lugares do mapa isso acontecendo. E aí, nesse momento aqui, no Iluminismo, onde após ter passado pela Renascença, esse retorno às fontes, a filosofia grega, o que era importante, tem contato também com o novo mundo. Então, a gente tem novas informações. Não dá para partir do mesmo pressuposto. O que era óbvio até então não deixou de ser. Porque não era óbvio que quando você fala Deus, as pessoas entendem o Deus cristão. Só que fala Deus para o índio, ele pode falar do sol. E aí? Fala Deus para o africano, ele pode falar de algum. Como fazer o seu falar sobre Deus ser inteligível nessa outra cultura? Sem impor a sua como melhor, porque em termos de cultura existem diferenças, não existe melhor e pior. Existem aspectos que precisam ser redimidos em todas as sociedades, em todas as culturas. Não existe uma cultura que é 100% demoníaca e outra que é 100% maravilhosa, remida e lavada no sangue de Jesus. Não.
todos os aspectos de todas as culturas precisam, porque foram afetados pela queda. Nós não fomos afetados pela queda em todas as áreas da nossa vida? Né? O trabalho da regeneração não é esse? Nos moldar a imagem e semelhança de Cristo? Nós continuamos refletindo que somos imagem e semelhança de Deus, mas a queda nos afetou em todos os âmbitos da vida. Não nos afetou o máximo que poderia, mas nos afetou em todas as áreas. Isso é uma coisa muito interessante. E da mesma forma que isso aconteceu com a gente, isso aconteceu com culturas inteiras. O que é uma cultura, o que é uma sociedade que não um conjunto de homens? Então, quando a gente começa a ter essa visão, acho que as coisas mudam um pouco de lugar. Porque o que tá rolando esse vídeo aí, né? Os traficantes evangélicos. Gente, isso é muito doido, né? Traficantes evangélicos. Tipo, o cara é traficante, ele é evangélico. Enfim. Traficantes evangélicos quebrando lá a casa de lugares de candomblé e mandando expulsar as pessoas que são de religião matriz africana das comunidades. Eu me vi ali. Não sei se vocês viram esses vídeos pequenos. Eu não sei qual foi o sentimento de vocês. Uma amiga minha crente falou, glória a Deus, que bênção maravilhosa. Eu fiquei me imaginando ali. Eu fiquei me imaginando na igreja e chegando um traficante do candomblé, né? Que eu acho que também não sei se é possível, mas enfim. Me forçando a cuspir na minha Bíblia, a rasgar minha Bíblia, quebrar o batistério, pegar os meus elementos que são para mim importantes, uma cruz, o símbolo para mim que é importante, os copinhos da ceia, sei lá, elementos da nossa realidade, e mandando quebrar, ameaçando de morte, mandando maldizer o meu Deus e as escrituras. Eu me coloquei ali. Cara, isso está errado, está errado. Entendeu? Eu não estou falando que a gente tem que concordar com... Vamos ter um crivo. Você gostaria que isso acontecesse com você? Se coloca no lugar do outro. A empatia, Jesus ensinou isso o tempo inteiro. Estou falando que você tem que concordar com a religião dele, não. Você vai pregar da mesma forma, você vai amar da mesma forma, você vai dar exemplo com a sua vida. Mas a gente não tem direito de fazer isso com eles. E nem eles com a gente. Está tudo errado. Não é verdade? Isso não aconteceu com os judeus na época do nazismo? Não entravam nas sinagogas, quebravam as coisas, pegaram toda... Barbaridade. Está errado. Se está errado para a gente, está errado para eles. Vocês viram que Calvino, na época da Reforma, ele tirou todas as imagens do marco central da igreja e conservou toda aquela obra de arte que são lindas, maravilhosas esculturas no lateral. A questão da iconoclastia na Reforma é bem interessante, porque Calvino e Zwingli pensavam de forma diferente. Para Calvino, tudo que está na Bíblia tem que ter na igreja. E aí, sei lá, por exemplo, não tem órgão na Bíblia. Ou, sei lá, não tem bateria, então não pode estar na igreja. Isso, o princípio regulador do culto de Calvino é diferente de Lutero. Para Lutero é o seguinte, o que a Bíblia não proíbe, está liberado. Ou seja, a Bíblia proíbe, sei lá, vela? Não, então pode botar. Eles pensavam de forma oposta. E o entendimento da arte naquele período era outro também. Então eles respeitavam muito essa questão da arte. Entendiam que a arte tinha sim um papel pedagógico. Se você vai numa igreja católica e você vê os quadros lá, as estações da crucificação, você não vê pessoas tendo a mesma relação com essas imagens do que tem com imagens de santos, por exemplo. A função daquelas imagens é pedagógica, não é de veneração, é diferente. Então, a gente tem que saber pesar as coisas e conversar com a arte. Então, citando o Karl Rahner, que é um padre alemão, que foi um cara importantíssimo na teologia católica do século XX, ele fala muito sobre o modernismo, sobre a questão da mulher, ele é um cara muito interessante. Ele diz, então, que falar de teologia voltou a significar falar da teologia cristã. Ou seja, a teologia é a ciência da fé. Essa citação dele é bem interessante. É a explanação e a explicação consciente e metódica da revelação divina recebida e compreendida pela fé. Interessante a gente pensar nesses termos. Porque não é uma coisa que você aceita emocionalmente apenas. Tem o fator afetivo? Sim. Mas tem o fator cognitivo. Você entende, recebe e compreende pela fé. Aí eu pergunto a vocês. A palavra teologia, ela está na Bíblia? Mas por que a gente usa então?
Como é que ela surgiu? A gente se apropria justamente da cultura, assim como Trindade, outros termos também. Não. Século II, Clemente de Alexandria, um dos pais da igreja, ele sempre contrastava a teologia cristã com a mitologia pagã. E sempre que ele usava esse termo, era sempre nessa intenção, ou seja, a teologia são as verdades cristãs acerca de Deus. E as mitologias são histórias falsas do paganismo. Sempre que ele usa fazendo essa distinção assim, bem radical. Eusébio de Cesaré também, um dos primeiros pais da igreja. Ele fala que a teologia é essa visão cristã de Deus. E aí a gente pula lá para o século XII, né, o surgimento das primeiras universidades na Europa, Paris, Bolonha, Oxford e tal. E a gente vê que tem 4 faculdades... Será que ele trouxe? Com certeza, trouxe laptop? Mentira! Gente, não é para ser, não é. Vamos aceitar, aceita que dói menos. Então, século XII, primeiras universidades. Essas primeiras universidades medievais, elas tinham 4 faculdades básicas, que eram Humanidades, Medicina, Direito e Teologia. Humanidades era tipo um nível básico. Por exemplo, Lutero fez Humanidades antes de fazer... Fez Humanidades na faculdade de Erfurt antes de ir para Teologia. Calvino é uma coisa, fez Humanidades em Paris. E aí depois foi estudar Direito lá em Orleans. E aí, lembrando que, até mesmo no contexto das universidades, o estudo, a instrução, está ligado ao cristianismo. Ou seja, ele não era neutro. Ele estava ali partindo do pressuposto das virtudes e da mentalidade cristã. Não, nunca foi. Eu vou falar bastante disso. Neutralidade é uma ilusão, não existe. E aí, interessante que, se não estava ligada, tanto o ensino nas catedrais, os mosteiros, as universidades, transitavam em torno dessa mentalidade cristã. E aí é interessante porque a produção feita, por exemplo, essa Suma Teológica de Tomás de Aquino, que ele escreveu no século XII, mostra que o interesse dos caras nessa época, os teólogos, eles tinham um entendimento da teologia. Quando os reformadores vêm alguns séculos depois no cenário, eles trazem de volta uma preocupação prática da teologia, ou seja, a formação dos pastores, as necessidades do ministério. Então, a teologia para os reformadores tem que ter esse duplo alcance. É teórico, é uma formação filosófica, o cara está debatendo conceitos abstratos? Sim, mas tem que ser prático, tem que ser usável na igreja, senão não tem por que existir. Eu acho que ainda hoje, acho que esse é o grande desafio, né? Porque, tipo, cai na tentação de ficar só aqui, né? Infralapsarianismo, supralapsarianismo, grego, hebraico, e aí daí, né? Tipo, cara, isso tem que virar vida, isso tem que entrar no seu dia a dia. Os termos em si, eles são vazios. Se eles não saem da academia, um livro, um tesouro, assim, está fechado, ninguém vai saber. A mesma coisa, a gente está estudando uma área de conhecimento importantíssima para a vida do homem e para a vida da nossa sociedade, hoje em dia, mais do que nunca, está tudo muito doido, né? Sempre foi, mas hoje acho que está surreal. E a gente tem que fazer essa decodificação dessa linguagem que a gente aprende na teologia. A nossa tecla SAP tem que estar funcionando para o mundo que a gente vive. Senão a gente está perdendo tempo. Eu entendo também que não é da vontade de Deus que a gente viva num gueto, falando só com os nossos amiguinhos. Eu sou calvinista, que legal, eu sou luterano. Gente, não é nosso sentido isso. Não tem sentido. Além de ser chato, né? Tem problema também com isso. Beleza. Aí o iluminismo, novamente ele, como vocês viram, ele foi uma guinada no pensamento. Propõe o seguinte, gente, se a luz é da razão, ou se a gente que a pesquisa acadêmica seja livre de qualquer influência de autoridades externas, a teologia não é exatamente uma ciência neutra. Acho que a teologia é uma furada. Pensamento iluminista, tá, gente? Não sou eu, não. Então, o desafio para a teologia foi se manter nesse ambiente. Porque para os iluministas, era uma coisa completamente ultrapassada. Exatamente por estar fundamentada em artigos de fé, em textos como a Bíblia, como os credos, ou seja, documentos que o validavam, mas eram autoridades externas. E aí, a filosofia, que se pretendia um livre pensamento, não estava preso à religião, pelo menos na forma como se entendia, se tornou a grande disciplina do meio acadêmico. E é interessante que aí a radical mesmo, final, para fechar o caixão, foi o surgimento do secularismo e do pluralismo. Vocês conhecem essas palavras? Vocês sabem definir essas palavras? Secularismo
e pluralismo. Gente, pode ficar à vontade para falar besteira também, tá? Aí. Pode falar o que você achar que está valendo. Secularismo. Acredito que seja o oposto de você ter essa visão pautada em Deus, em divindades, porque você trata justamente do aqui, do agora, do material, daquilo que eu percebo, a minha percepção, o que eu ouço, o que eu vejo. O que eu experimento e não o que Deus me diz, ou então o que a religião me ensina. Exatamente. Se eu não vejo Deus, não existe Deus. Eu vejo a matéria, então a matéria existe. Eu me vejo, eu sei o que eu penso, né? Descartes. Sim. Eu sou o ponto de partida, não Deus. Então, assim, tudo se torna secular no sentido do que eu apalpo. E o pluralismo é justamente essa relativização, porque você vê de uma forma, eu vejo de outra. Então, o que eu vejo é verdade, o que você vê é verdade também. Então, mesmo que sejam coisas opostas, né? Exatamente. Então, o conceito do pluralismo é mais recente. Sim, mas dessa coisa de você abarcar essas diferenças. O que eu estou querendo dizer com esses dois termos? O secularismo a gente entende que é essa abordagem não religiosa da vida, da ciência, de tudo que é produzido em termos intelectuais. Esse afastamento dos princípios religiosos. É exatamente o que você falou. Eu vou chegar às minhas conclusões pelo que eu vivo, pelo que eu estudo, pelo que eu leio. Não porque Deus me diz ou porque a Bíblia, o meu livro. Não. Essa coisa de, né, tem os evangélicos que usam, mas sei lá, eu sou o que Deus diz que eu sou. Cara, um ateu olha e fala, cara, como assim? Tipo, Deus não existe. Tipo, então você tem alucinações, aí você acha que... As coisas podem ser interpretadas de maneiras distintas. E o pluralismo a ideia do sistema plural, muito embora esse termo só tenha sido cunhado posteriormente, conforme você mesmo disse, como que é seu nome? Conforme o Renato falou, o sistema plural é esse que não só reconhece e tolera a existência de diferentes posições, opiniões e pensamentos, mas ela aceita também. Esse é o negócio. Porque eu posso reconhecer que existem outros... Vou falar em termos religiosos, né? Eu posso reconhecer que existem outras religiões. Eu posso aceitar, não tem como não aceitar, gente. O negócio está ali, existe, e é isso. Mas tolerar, porque, né, é o que eu falei, a gente não vai chegar quebrando a casa dos outros, assim a gente não quer que façam com a nossa, mas aceitar como o mesmo peso de importância e como a mesma, como é que eu posso dizer, em termos de veracidade, isso já é uma outra coisa. Porque o cristianismo é, sim, exclusivista. Não dá, por exemplo, o espiritismo segundo o evangelho. Gente, não dá. É a coisa do traficante evangélico, entendeu? Ou o cara é traficante ou ele é evangélico. Ou o cara crê que ele vai reencarnar várias vezes, ou ele crê que ele vai morrer e após isso vai vir o juízo. Não dá para morrer e ficar voltando, entendeu? Não dá. São matrizes de pensamento opostas. Então, você reconhecer, você tolerar é uma coisa, você aceitar como igual é outra. E nesse sentido, a gente tem que ter muito tato a falar com os nossos amigos não cristãos, conhecer a nossa fé e, acima de tudo, tentar fazer uma coisa que o Francis Schaeffer fazia maravilhosamente bem, que é usar esses ganchos que Paulo fez, da cultura e da sociedade, para mostrar para os homens a necessidade do evangelho. Sem tolerância não tem nem como... Não tem como conversar, né? Fica difícil. Assim como nós sofremos em países onde o Islã, por exemplo, é a religião dominante, eles fazem absurdos com cristãos, graças a Deus nós vivemos num país que não vive perseguição religiosa em relação aos cristãos. Infelizmente os cristãos estão fazendo com outros. Mas enfim, a gente nunca viveu isso na pele, mas isso é uma coisa muito difícil. Então, por exemplo, como você falou mesmo na Revolução Francesa, 1789, ela tomou várias medidas para eliminar a religião, a teologia cristã, de modo geral, em todos os níveis da educação pública. Porque ela era extremamente secularista. Ela partia do pressuposto de que a abordagem da vida, da ciência, do saber, tinha que ser sempre não religiosa. Tinha que passar pelas vias do racional e da filosofia, ao invés da teologia. Já um exemplo, hoje em dia, por exemplo, a gente é muito mais pluralista do que secularista. A gente se depara muito mais com situações de pluralismo, onde você fala da sua fé, e aí uma pessoa que é budista fala, nossa, que lindo Jesus, não, mas Buda também. Aí bota tudo mesmo, entendeu? Mesmo sabe, não, gente, meu orixá, olha, sou filho de sei lá quem, eles têm essa coisa. Aí começa a falar como se, entendeu? O pluralismo, ou seja, aceitar como iguais a todos
matrizes religiosas e filosóficas, está muito mais em voga até do que o secularismo, esse afastamento da religião. Ele empurra pro ecumênico, não? Eu acho que a ideia do... Sim, de alguma maneira sim, mas a ideia do ecumenismo é uma tentativa de um diálogo interreligioso, muito mais do que você abrir mão do que é fundamental para a sua religião, é você conseguir conversar com outro de uma outra religião. O pluralismo, o fato de tolerar, nem sempre propõe um diálogo. O fato de você tolerar uma pessoa de outra religião, quer dizer que você não vai lá quebrar as coisas, não vai entender, não vai chutar santa, não vai ser esse tipo de coisa. Mas não quer dizer que você está disposto a sentar e falar, olha só, me explica aí, como é que é, o que acontece com o homem quando ele morre na sua religião? Então, na minha... Essa conversa, esse diálogo, eu não vejo muito. Eu acho que o ecumenismo tem essa coisa do diálogo, de tentar entender a visão do outro, entende? Mais até do que o pluralismo. O pluralismo aceita porque todas as verdades são válidas. É mais ou menos essa lógica. E aí, para a parte 2 aqui na minha organização, então eu fiz esse panoramão para a gente entender que não é óbvio o conceito de Deus. Nós que somos cristãos, que lidamos com esse conceito cristão, construído lá na Idade Antiga, Idade Média, os reformadores e tal. Então, quando a gente fala Deus, você já tem um Deus infinito e pessoal. Você vê até com a definição de Westminster prontinha, na ponta da língua. Está lendo, que bom, você está lendo. Mas não é óbvio. Voltou a não ser óbvio, como na época do início da igreja cristã, dos irmãos lá dos primeiros séculos. E aí tem um teólogo também católico que eu gosto bastante, chamado Etienne Gilson, que ele diz que o sistema teológico eram como se fossem catedrais da mente. Aí eu tinha uma ilustração tão legal que não está aparecendo, mas aparecerá semana que vem. Essa expressão é muito boa. Uma catedral, pensa aí naquelas catedrais europeias maravilhosas, sei lá, Notre Dame, Milão, uma dessas super bonitas, assim. Não é um amontoado de pedras, tudo é intencional, tudo é calculado, tudo é projetado de maneira que resista a séculos, que resista à passagem do tempo, e não só isso, não só resistir à passagem do tempo, mas que seja belo, por dentro e por fora. Então elas por dentro são lindas, tem aqueles vitrais, aquelas organizações todas, e por fora também, ou seja, tem uma intenção de resistência e de afeto, de beleza, ou seja, é uma coisa deliberadamente feita para a gente pensar. Foi feito à base de muito pensamento e nos leva a refletir também. Então vamos construir a nossa própria catedral da mente em termos teológicos aqui. Se a gente fala de teologia, hoje a ideia é falar sobre teologia histórica. A teologia ela tem muitas ramificações. Acho que vocês já conhecem todas elas, pelo menos vocês já devem ter visto aqui no seminário a maioria delas. A gente tem a teologia bíblica, a gente tem a sistemática, a gente tem a minha paixão que é histórica, a gente tem a pastoral, a gente tem a filosófica, e uma que as pessoas têm até uma implicânciazinha, que é a teologia mística, ou da espiritualidade. O problema é que a palavra mística hoje em dia está tão... saiu tanto do seu objetivo, né, que a gente interpreta ela errada. E aí vamos pensar aqui na teologia bíblica, a primeira delas. Qual é a fonte de conhecimento, qual é a base da teologia bíblica? O nome está dizendo. Obrigada, gente. Isso. Então, a fonte fundamental da teologia bíblica é a própria Bíblia. E é interessante porque se você for parar para pensar em provas históricas da existência de Jesus, imagina que não existe no Novo Testamento. Você tem provas históricas, você tem muitas provas, você tem provas suficientes para embasar a nossa fé. Esquece a Bíblia, faz conta que a Bíblia não existe. Historicamente falando, narrativas históricas seculares que não estão no Novo Testamento. Sim. E com elas você consegue organizar tudo que você tem de teologia, ou você precisaria do Novo Testamento? Não tem nada, tá e tal. Embora você tenha alguma, eu não digo são tantas assim, mas você tem provas históricas seculares. Sem o Antigo Testamento, sem o Novo Testamento, desculpa, você não tem como formular a teologia cristã, uma teologia bíblica. Você precisa do Antigo Testamento, as profecias e tudo que se cumpriu
a teologia do Novo, que a gente vê se cumprindo lá. Então, começando pela história de Israel, até as narrativas sobre Jesus, as nossas provas que usamos para fazer a teologia gira em torno das Escrituras. Muito embora a nossa fé seja fé numa pessoa, nossa fé é em Jesus, não é num livro, não é na Bíblia, é em Jesus. Porém, essas duas coisas estão muito interligadas. Sim. A gente sabe mais de Jesus por causa da Bíblia, não é isso? É uma biografia, vamos dizer assim. Né? Tipo ou isso. Do seu trabalho. As duas coisas estão interligadas. Então não tem como você saber o que você precisa acerca da sua salvação, acerca da redenção, acerca do ser de Deus, sem o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Você precisa da Bíblia para ter esse entendimento completo. Então, a não ser a Bíblia, esse papel importante, fundamental das Escrituras para ser o chão do nosso entendimento sobre Deus, a gente considera, então, por causa disso, a teologia bíblica, que é a primeira que eu estou falando ali, é essa, como é que eu posso dizer? Essa ciência da crítica e da interpretação. A teologia bíblica, ela trabalha com isso. Com as línguas originais, o que o escritor quis dizer com aquela expressão, naquele contexto, para quem que ele escreve, por que ele escreve daquela maneira. As pessoas que leram na época entenderam. Muitas coisas são para nós hoje. É um livro dificílimo, né? De interpretação. E é muito interessante, porque ele foi escrito para uma comunidade. João não escreveu a deriva, ele escreveu para a comunidade dos cristãos na diáspora, espalhados pelo Império Romano. Os irmãos que receberam aquela mensagem codificada, né? Entenderam, sabiam que tinham coisas para aquele momento e coisas para o futuro, escatologia. Como a gente ainda sabe que tem coisas ali que ainda vão acontecer. Então, essa interpretação, essa avaliação da natureza histórica e literária dos textos bíblicos e a compreensão delas está em teologia bíblica, que lida diretamente com o texto. Em segundo lugar, a gente tem quem? A sistemática, que, se a gente for parar para pensar no significado da palavra sistemática em si, o que isso quer dizer? O que quer dizer sistemática? A gente já sabe. E sistemática? Por que essa palavra? Alguma... Organizado. É uma forma de fazer um sistema, um pensamento organizado. Então, organizado com base em interesses educacionais, que você possa ensinar aquilo para as pessoas de forma organizada e lógica. Então, explicativa, organizada. E é interessante que ela segue o modelo do credo apostólico. Quem foi católico? Todo mundo já nasceu crente evangélico? Que bênção, irmãos. Ninguém sabe o credo apostólico? Mais ou menos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Ninguém? Não, essa frase é... Que coisa. Olha, eu vou te falar. Sem... Gente, eu tinha uma... Por que segue a lógica do credo apostólico? O credo apostólico começa falando de quem? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Doutrina de Deus. E aí termina lá para descer o seu ponto de filar, se foi morto, sepultado, fala do quê? Está falando do porvir. Então, ele começa com a doutrina de Deus, termina com a escatologia, doutrina das últimas coisas. Então, assim como o credo apostólico é organizado em seções, fala sobre a igreja, fala sobre o Espírito Santo, fala sobre a divindade de Jesus, fala sobre as coisas do fim, escatologia, os últimos dias. A teologia sistemática também se organiza com essa lógica. Então, você pega o livro de sistemática, você vai abrir, primeiro capítulo, o ser de Deus. Então, a lógica é essa primeira organização lá dos apóstolos. E aí alguns exemplos que a gente tem de sistemáticas excelentes na história. A gente tem os 4 livros de sentenças do Pedro Lombardo, feito no século XII. Para quem gosta de sistemática, são banquetes. A lógica de Tomás de Aquino, século XIII. Na Reforma a gente tem Melanchthon, que foi importantíssimo também. Escreveu o Locke Communis e o glorioso Calvino, né, gente, com as Institutos da Religião Cristã. 4 volumes, né? Papai, aquela felicidade. Lançado em 536 e a última edição, 559. E aí é mais uma recente, que também é interessante da gente estudar. Embora seja um terreno escorregadio, não sei se vocês conhecem o Karl Barth, né? É escorregadio, porque a galera da não-ortodoxia tem aquela onda de pegar termos de ortodoxia que a gente conhece com outro significado, então às vezes você lê um negócio e tem que entender isso assim, né? Mas enfim, pra gente que está estudando, é isso, vale a pena, a gente tem que conhecer isso também. E aí a gente tem que acabar com a dogmática da igreja, que ficou inacabada, né? Ele morreu e continuou escrevendo. Tipo assim, parou de escrever porque morreu na casa, mas está lá aberta, né? Então, de 1932 até 68, foi o período que ele se dedicou a escrever a dogmática da igreja. Teologia histórica.
Teologia histórica é maravilhoso. Gente, vou trazer agora a brasa para minha sardinha. Porque a gente vê como é que uma doutrina foi se desenvolvendo e foi se modificando no decorrer da história. Eu estou lançando aqui as bases para vocês entenderem qualquer tema que for tratado na teologia histórica. Quais são as bases? Entender que ela faz parte de uma cosmovisão, de um momento histórico, de um lugar no globo, entendeu? Esses tijolinhos que constroem são muito importantes. A teologia histórica tem isso de muito interessante, porque qualquer uma das doutrinas que a gente aborda, elas foram modificadas, foram coisas sendo acrescentadas, aprofundadas e até coisas que surgiram no decorrer da história. Então, a preocupação dos nossos irmãos lá da patrística não são as mesmas que as nossas hoje. Agostinho com certeza não estava preocupado com a exposição queer milzinho lá do Santander Cultural, não estava. Ele tinha outras coisas para responder, coisas urgentes, coisas importantes, coisas que a fé cristã tinha resposta. Os nossos desafios hoje são outros. Então a nossa teologia está sempre sendo feita. Não estou dizendo que os princípios vão se modificando. Pelo amor de Deus, daqui a pouco vai ter uma fogueira para mim, eu vou estar lá de herege. Já sou né, gente? Já complica. Aí é que realmente quebra. Temos uma outra mulher, duas outras mulheres aqui solidárias. O que eu estou dizendo? Os princípios são sempre o mesmo. A aplicação, de acordo com a época, que é o nosso desafio. Como é que a gente usa os princípios que a gente aprende nas Escrituras para responder às questões de hoje? As questões não são fáceis, são bem difíceis. Então isso demanda de nós um estudo muito maior. Primeiro, da nossa fé. Segundo, do nosso tempo. Que você vai acabar respondendo pergunta que ninguém está fazendo, né? Tipo, sei lá, Jesus salva. Salva de quê? A pessoa cair num buraco. Você tem que construir a questão. A questão da pessoa não é inferno, é o que eu faço com meu filho que está no corpo de homem e se sente sobre essa coisa, né? Então, enfim, são outras questões. E a gente tem que conhecer o que a nossa fé diz sobre isso. Os princípios estão lá. Estão todos lá. Essas aplicações modernosas, né? Que a gente tem que fazer esse diálogo com o nosso tempo. Então, enfim, o contexto histórico, ele impacta e às vezes ele até determina as proposições teológicas. Isso é muito interessante. Por exemplo, a gente vive a nossa vida cristã, a nossa experiência de vida cristã, numa cultura específica, certo? Se você vê, por exemplo, um culto numa igreja africana, não sei se você viu algum vídeo de um culto numa igreja africana. Os caras dançam, tipo, horas, é um negócio, tipo, frenético, sei lá, 10 horas, dançando muito, tipo, micareta, assim, um clima de todo mundo felizão, todo mundo dançando pra caramba, mulheres, crianças. Aí você olha aquela dança e fala, cara, essa parada aí tá uma dança meio de coisa de candomblé, caramba, tá estranho, mas é igreja, como é que é isso? Como decodificar aquilo? O nosso referencial daquele tipo de movimentação, de trabalho de corporeidade é uma ocidental, que cresceu nesse ambiente aqui, onde a dança do negro era ou libidinosa ou ligada a orixás, que eram divindades, ou seja, todos esses arcabouços que a gente falou. Mas para os nossos irmãos africanos é a forma deles dançarem. Como entender? Isso é um desafio muito grande, porque demanda da gente entendimento. Não só da Bíblia, como eu falei, mas também da cultura do outro. Mas o africano nessa dança e tudo não está se exibindo, é dele. Então, mas dependendo da nossa... Você falou perfeito, é isso mesmo. Mas a nossa leitura é que às vezes coloca no outro, está fazendo para aparecer, ou então está fazendo para se exibir, ou então para seduzir alguém, sei lá, o que quer que seja. Que você tem que ter um culto ou outra na igreja com essa postura. Não pode levantar a mão, não pode dançar, não pode nada. É contra o exibicionismo. Mas a nossa prática de vida na igreja, a nossa prática litúrgica vem de onde? Vamos lá. Europa, século... Não, vamos voltar para aquela coisinha lá do... Foi o que a gente aprendeu. Então, se você vê lá, sei lá, Ronaldo Lidório, o amor infinito. Sim, com certeza. Se você vê o Lidório fazendo a ceia com açaí e tapioca, não pode. Porque é pão e ceia, não pode. É pão e vinho. Gente, mas pão e vinho... A gente pega lá no Antigo Testamento, Jesus fez isso. Naquele contexto, esses elementos eram comuns do dia a dia. Na Europa também, de alguma forma, sim. Numa tribo indígena, não, gente, ele come peixe. Ele bebe açaí. Como é que você arranja vinho ali? Não tem nem como plantar uva naquele lugar. Aquele terreno não nasce uva. Nasce outra coisa. Mandioca, sei lá. Entendeu? Então, assim, isso é o tipo de conversa, de diálogo, de interface com a cultura que não modifica, não, fiz um não e até parei, pausa dramática. Não modifica o cerne, o princípio é o mesmo.
A gente tem que ter elementos que tem esse simbolismo importante para aquela cultura. O princípio está ali. Mas a Apple deu um exemplo de missiologia, mas pode ser qualquer outro exemplo. Isso que a gente tem que estar ligado nessas formas de conversar com a nossa cultura. É tenso, né? Eu entendo o seu sofrimento. Mentira, senão eu não estava previsto. Uhum. Como é que eu vou fazer assim? Mas as pessoas agiram de forma desrespeitosa? Não. Não. Às vezes eu lembro disso assim, eu acho muito curioso. Não, ficou até engraçado. Né? Tipo... Esse exemplo foi maravilhoso. Né? Com 099. Ampliarei. A ceia não estava prevista, assim, né? Vou comprar suco de uva, assim. Para rapidinho aqui, pronto, vou comprar isso. Não, resolveu, né? Não vinho. O suco não vinho. Não, mas costuma ser suco. Não, sim, mas isso é uma outra, né? São várias ramificações imersas. A própria ceia ali, desculpa. Não, pelo amor de Deus. A própria ceia ali, Jesus pegou um momento emblemático. Sim, da refeição. Mas eles estavam comendo ali, né? Eles estavam juntos. A Santa Ceia não foi aquele momento, para tudo, né? Bota uma luz diferente, isso a gente faz uma na igreja hoje. fumaça. Por uma questão de conveniência, né? Sim. Agora o ideal mesmo seria a gente fazer igualzinho, pô, vem cá na minha casa, junta todo mundo. Pois é. Só que Hoje o tempo é um pouco diferente, é verdade. E aí, voltando aqui, terminando a teologia histórica, é legal porque as ideias elas se modificam no decorrer do tempo. E a gente tem que estar atento a isso. Então, por exemplo, 2 exemplos de doutrinas que ou tiveram mais importância ou até mesmo surgiram em decorrência do contexto histórico. Será que a ênfase na doutrina da justificação pela fé foi aleatória na época da Reforma? Por que essa doutrina ficou tão importante no trabalho dos reformadores? A justificação pela fé. Pensa no contexto. Todos aqui somos historiadores. Pensa no contexto. Como a Igreja Católica vivia, qual era a prática católica? Obras. Então, por isso a doutrina da justificação pela fé sempre teve na Bíblia. Estava lá quietinho, Paulo falou, tá tudo bonitinho lá, tudo certo. Só que nesse momento da história, ela foi tipo, release the Kraken. Né? Ela virou uma coisa importantíssima. Porque era a resposta à problemática da época. Outra coisa, não sei se vocês têm... Ih, rapaz, essa pergunta é boa, segura aí, calma aí. Calma, não dá spoiler, não. Então, outra coisa interessante, eu não sei se vocês têm familiaridade com a teologia latino-americana da libertação. Não sei se vocês já leram, se já ouviram falar, não sei se vocês acham horrível, se apoiam, não sei a opinião de vocês. Eu estou começando as minhas leituras mais aprofundadas agora, até porque parte da minha busca como historiadora é outras matrizes. Porque, assim, se você perguntar a um teólogo em inglês, eu vou te falar vários. Se você perguntar a um africano, eu vou ficar, tipo, gostinho. Tipo assim, eu vou parar lá, entendeu? Eu não sei se... Ou latino-americanos, ou teólogas mulheres, sei lá. A minha formação foi muito eurocentrada. Então, hoje eu estou buscando outras teologias, outras pessoas igualmente crentes, igualmente, né? Calma, gente, tá tudo certo. Não é heresia, não. Mas de outros lugares do mundo. Porque, como a gente vê que dependendo do lugar e da época a sua visão é diferente do mesmo objeto, eu quero saber como essas pessoas pensam, para me enriquecer a minha visão. O conceito de salvação na teologia da libertação, na teologia latino-americana, nascida na América Latina, vamos pensar no contexto da América Latina. Todo mundo aqui, nós os irmãos, todo mundo colônia na Europa, né? Ou Portugal ou Espanha, tráfico negreiro, deixa eu ver mais o que. Abusos e desmandos e exploração de riquezas naturais e humanas, estupro da mulher, enfim. O panorama da América Latina é praticamente o mesmo em todos os países. Todos nós os irmãos aqui da latinidade. Será que ele trouxe? Você trouxe o seu computador? Desculpa te perguntar. Então, tá tudo certo, não tem problema. Ok, tá tudo certo. Então, o conceito de salvação da teologia latino-americana passa pelo contexto socioeconômico. Viés político. Porque salvação para o cara não é só falar, olha só, meu irmão, fica tranquilo aí, lê sua Bíblia, vem no culto, que no porvir você vai dar tudo certo lá no além com Jesus. Não, cara. Como é que é a sua vida aqui agora? Ela tem que melhorar aqui. Você ganha um salário digno?
A sua casa atende às necessidades suas e da sua família? Você tem uma alimentação digna? Você vive de maneira minimamente humana? Ou você trabalha, sei lá, quantas horas por dia? Sabe? Então, assim, esse aspecto socioeconômico faz parte do pensamento lógico. Algumas pessoas demonizam isso. Falam que é marxismo. Calma, gente. Calma. Não vou entrar nesse métier. Mas a gente tem que entender que os princípios da igreja primitiva trabalharam com essa ideia também. Lembra que eles venderam as suas propriedades e dividiram entre para que ninguém passasse necessidade extrema? Não tinha pobreza extrema. Tinha pessoas de níveis sociais diferentes. Isso é uma coisa. Agora, a pessoa passando necessidade, fome, miséria, não tinha. Nisso a gente vê um aspecto positivo e bem interessante da teologia da libertação, que falava isso, gente, não é o reino de Deus é de paz e justiça e alegria do Espírito Santo. Justiça tem a ver com o que a gente vive aqui agora. Então a gente tem que lutar para que o governo e a organização social, o que quer que seja, pense nisso e nos trate com humanidade. Estou falando que isso tem que virar a bandeira mais importante. Não, a pregação do evangelho é sempre a bandeira mais importante. É o que Jesus diz, é o que está nas Escrituras. Mas tem esses desdobramentos, sim. Isso aí não tem como. Reforma, né? Sim, a própria reforma falou disso pra caramba. Então, uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente é que existe na teologia um elemento que é transitório. Graças a Deus que usou o Antônio Carlos, pastor querido lá da Igreja da Barra. E uma época o Antônio pregava pra caramba sobre... É o meu alarme que era do intervalo, gente. Peraí, muito bem. Só passar um pouquinho para terminar esse pedaço. Ele falava muito sobre um sociólogo chamado Peter Berger, que ele fala da realidade socialmente construída. E ele fala disso também em termos de religião. Ou seja, esse pensamento me ajudou muito a entender algumas coisas. A fé cristã, conforme ensinada por Jesus, os discípulos, está nas Escrituras. De acordo com o nosso contexto histórico, a cultura vai acrescentando entulhos, coisas em cima do coração da fé cristã, que nos fazem achar que aquilo pertence à fé cristã. Mas, na verdade, não pertence. Por exemplo, a ilustração da ceia com quibe, não, né? Já está demais. Mas com açaí e tapioca, feito numa tribo indígena. É necessário o Espírito Santo e as Escrituras, tudo que a Bíblia ensina, só vai fazer efeito se tiver pão e vinho? Não. Naquele lugar é impossível você ter essas coisas. Então você vai fazer com o que tem e com elementos que sejam significativos para aquele povo. Óbvio que não pode haver desrespeito. Então a gente tem que ter esses princípios. Então isso que a gente tem que entender, porque às vezes algumas ideias estão tão agarradas no que a gente aprendeu seu evangelho que a gente acha que, cara, o evangelho é aquilo. E na verdade são ideias que foram socialmente construídas em torno do cerne do evangelho. Por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia. Não adianta, você não pode ficar só o pastor te fala, só no que você... Você tem que ler a Bíblia, você mesmo, exaustivamente, até que isso esteja correndo no seu sangue. E aí você fala, não, mas isso aqui... Não, na verdade isso não é um problema... Não, a Bíblia não vai contra isso, a Bíblia vai contra isso, mas isso aqui não seria um problema, não. Jesus não está falando nada contra isso. Exatamente. E algumas igrejas seguem essa... Não estou falando contra esses irmãos, mas a interpretação feita do texto, extremamente rigorosa, acaba colocando aquilo, palavras, tipo, na boca de Jesus, onde não tem, entendeu? Torna uma lei uma coisa que não é uma lei. Na verdade, o evangelho, ao mesmo tempo que é uma catedral da mente extremamente complexa e muitas coisas interligadas, como que eu estou mostrando aqui, tem princípios muito simples. Um homem iletrado consegue fazer e um homem super culto vai estudar a vida inteira e não vai exaurir o tema. Isso é um mistério da nossa própria fé. Então, isso mostra que quando a gente estuda teologia histórica, a gente vai percebendo que algumas ideias foram formadas sobre circunstâncias bastante específicas. Na Reforma a gente vê pra caramba isso. Os reformadores falando pra caramba da questão das inquisições, da questão da adoração de relíquia e de toda a relação que a Igreja Católica tinha com a população. Os reformadores falam, cara, isso não está na Bíblia, vamos voltar lá às fontes. Tira isso, porque isso não tem nada a ver, a justificação pela fé somente é isso. Não tem que pagar nada, não tem que fazer nada disso. Então essas coisas que foram acrescentadas, esses entulhos que foram sendo jogados em cima do Evangelho, é o nosso desafio, como teólogos, historiadores, não sei qual é a área da teologia que você gosta mais, se é sistemática, se é filosófica, mas esse é o desafio do nosso tempo. O que a igreja brasileira,
considera fundamental a fé cristã? E não é. E não está na Bíblia. Ou então, o que é que está sendo esquecido? Que entulhos nos impedem de ver o Evangelho conforme ele é? Será que é o entulho do moralismo? Falso moralismo, da hipocrisia, do farisaísmo, sei lá, depende do seu contexto da igreja onde você está, da relação que você tem com a sua liderança, com a sua própria comunidade. Então, esse é o nosso desafio, porque a gente pode corrigir esses erros. A história está aí para isso. Para mostrar que a igreja errou pra caramba e também corrigiu um monte de coisa, teve coisa que não corrigiu, a gente pode fazer hoje, fazer diferente. Então a história está aí para nos ensinar, para a gente não cometer os mesmos erros do passado. A intenção é sempre essa, sempre caminhar, buscando estar o mais próximo possível do que está ensinado nas Escrituras. E outra coisa, até mesmo as tendências teológicas modernas, coisas que são pregadas hoje que a gente não vê na Bíblia, desconfie. Porque também são fruto do tempo, fruto desse tempo. Então, quando você ouvir uma pregação com um monte de coisa assim que parece ortodoxo, parece correto, mas você fala, gente, eu não li isso em lugar nenhum da Bíblia, que interpretação é? De onde ele está tirando isso? Levante as orelhas, fique atento, porque a gente está nessa função também, de não acertar o erro. E a heresia, ela é muito parecida com a ortodoxia. Ela vem toda igual, e tem um negocinho que não é. Porque se fosse abertamente diferente, você já fala, não, pelo amor de Deus, não tem nada a ver. Mas se é um negócio parecido e que tem só aquela dúvida, sabe? Você vai, caraca, vou, não vou. Então, para saber o que é, a gente tem que fazer o quê? Conhecer a fé. Se a gente não conhece a fé, não tem como. Você vai ficar sempre à mercê do que te dizem e do modelo de evangelho que ensina a você. Nesse sentido, a gente tem que ter a nossa própria cabeça, assim, nesse sentido, né? de ter as nossas próprias buscas. Ter a nossa própria necessidade. Qual é a área que você gosta mais? É filosofia? Então, cara, quem são os grandes filósofos cristãos que são boa referência? É história? Quem são os caras? Você gosta de quê? De política? Beleza, lê quem escreveu sobre isso. Sobre cultura, sobre arte, sobre cinema, sobre sei lá. Tem tanto teólogo bom aí, não é possível que não te ajude a pensar melhor, né? Tem um tesouro pra gente. Vou dar uma paradinha aqui, antes da gente continuar.